Fala aí, amante MMA, beleza? Meu nome é Davi e esse é o canal Passando a Guarda. Vamos para mais um giro de notícias, o número 20, nessa quarta-feira, dia 24 de agosto de 2019. Mas antes eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações e somente meus inscritos que sempre estão aqui me acompanhando, comenta aqui embaixo aqui, ó. Ei, Davi, eu tô aqui, que eu vou dar um like e um coraçãozinho no seu comentário, já é? Então, bora pro vídeo. Na primeira notícia do site AG Fight diz assim: Daniel Cormier aponta favoritismo de Usman em possível trilogia contra Leon Edwards. Para quem não tá ligado, no último final de semana, o Kamaru Usman ele perdeu pro Leon Edwards, né? Faltando menos de um minuto poder acabar a luta, com um nocautaço brutalizado, um chute alto de esquerda, e ele deixou o legado dele de ultrapassar o Anderson Silva com o maior número de vitórias seguidas. Bateu na portinha, não conseguiu alcançar o Anderson Silva. Se ele vencesse o Leon Edwards, ele empatava, na próxima ele passava, mas não deu. E todo mundo sabe, como por ele ser um campeão dominante, ele vai ter a sua revanche imediata. E o site da AG Fight diz assim: em vídeo publicado no seu canal do YouTube, Cormier questiona o quanto o nocaute sofrido por nigeriano pode afetar sua confiança para o futuro, mas recordou que Usman vencia Edwards de forma relativamente tranquila, até o momento que definiu o combate a favor do inglês, quando restavam menos de um minuto para o cronômetro fechar. Por isso, o ex-campeão peso meio pesado, 93 quilos, e peso pesado do UFC, entende que o africano chegaria com o status de favorito para o terceiro confronto diante do Rocky, né? Rocky é o apelido do Leon Edwards. Ele continua completando com as aspas: quanto a Kamaru Usman, o quanto isso muda. Como um cara que já foi nocauteado antes, tudo muda uma vez que você se dá conta que é possível. Quando você tem aquela aura de invencibilidade, aquela crença que você não pode ser apagado, você está disposto a fazer muitas coisas. Usman foi nocauteado pela primeira vez na sua carreira e eu me pergunto como isso irá afetá-lo daqui para frente. Mas se você pensar sobre o confronto como ele está se desenrolando e você tiver que apostar na terceira luta, certamente você vai apostar no Kamaru Usman. E, na minha opinião, ele tá certo. Kamaru Usman, ele é bem mais ele ainda continua sendo favorito, só que agora não de 5-1, talvez de 3-1, 2,5-1, porque Leon Edwards venceu, muita gente foi pro lado dele. Porque vai que ele faz essa galera ficar rica de novo, né? Muita gente fez muito dinheiro. Você tem noção que se você apostasse R$1.000 no Leon Edwards, voltava 5 mil? 5 mil quebrados? É um bom dinheiro. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa notícia. Na próxima notícia também do site AG Fighting, a gente descarta que a atuação em filme interfira no retorno de Conor McGregor ao UFC. Para quem não tá ligado também, o Conor McGregor ele sofreu uma lesão muito forte contra o Dustin Poirier na última luta dele. Eu não vou colocar aqui no vídeo aqui a imagem da lesão. Se você quiser colocar aí no Google, você coloca, você vai ver. Dustin Poirier versus Conor McGregor, vai aparecer a lesão que ele teve, nossa, foi complicadíssimo. E desde então ele tá no hiato muito grande e ele começou a participar das filmagens do filme Matador de Aluguel, né? Do Roadhouse. Roadhouse. Que aqui no Brasil ficou conhecido como Matador de Aluguel. E muita gente ficou falando que se esse filme iria interferir na volta dele a lutar no UFC. E ele mesmo fez algumas postagens dizendo: adeus MMA, você foi UFC MMA, porque vocês foram o dinheiro mais fácil da minha vida, agora eu quero ser ator e tal, aquela coisa toda. Sendo que as filmagens do filme nem começaram. E o agente dele deixou mais aspas assim: a perna ainda está se sarando. Eu acho que ainda resta um pouco mais para seguir nisso, mas ele tem treinado como um maníaco 2 vezes por dia, todos os dias. Ele tem seu time completo, o time McGregor Fast. Todos os caras que cuidam da sua saúde e da sua forma física, fisioterápica, boxe, treinadores. Ele está treinando duro, ele está em uma nova forma incrível. Faltam apenas alguns ajustes finais para colocar aquela perna de volta onde ele precisa estar, comentou o empresário do irlandês. Então, na minha opinião, o McGregor ele é uma máquina de fazer marketing também, né? As pessoas ignoram isso, porque ele é um cara que faz muito marketing. Ele já anunciou a aposentadoria dele várias vezes para poder fazer um hype e ele conseguir subir novamente. Ele já
Já cogitou que ele estava quebrado, e depois ele arrumou aquela luta contra o Donald Cerrone, venceu ele para demonstrar que ele estava bem de novo. Ele tentou vender a luta contra o Dustin Poirier 2 como se fosse uma luta entre amigos, aí ele viu que não deu certo e voltou a ser de novo o cara mal e perdeu. E ele sabe criar situações vendáveis, ele é uma máquina de imprimir dinheiro. E eu acredito que as palavras dele talvez aqui nem sejam tão verdades assim. Talvez o Conor nem esteja mais com vontade de voltar a lutar, porque ele sabe muito bem que ele já perdeu duas. Pode acontecer duas coisas, né? Ou ele pode estar muito longe da volta, ou ele pode estar muito próximo da volta. Pode ser mentira como pode ser verdade. É imprevisível esse jogo. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa notícia. Na próxima notícia do site AG Fighting diz assim: empresário indica que a Adesanya pode voltar a lutar nos meio pesados do UFC, né, no ano que vem. A Adesanya que está com um compromisso marcado, né, no UFC 281 contra o Alex Pereira Poatan. Ele já está pensando já nos próximos passos, já olhando na frente após o Poatan, né, dizendo como se ele já tivesse vencido o Poatan. Ele já está galgando o próximo passo, que seria virar duplo campeão. Ele tem um desejo total de fazer história na categoria, só que ele também quer ser duplo campeão e subir. E o empresário dele, né, ele pegou e deixou as aspas seguinte aqui. Em entrevista ao site MMA Junkie, o agente revelou que o desejo da Adesanya em mudar para a divisão onde teve chance de ser campeão em 2021, mas barrou em Jan Blachowicz, até então o detentor do título na época. Entretanto, Simpson reforçou a meta do nigeriano em primeiramente fazer história nos médios. Ele mencionou que voltar para os meio pesados, a última vez ele falhou, mas acho que ele ficaria muito confortável nessa divisão, novamente, se isso é o que ele quer fazer. Depende dele e do Eugene Barema. Mas acho que ele tem um negócio que ele quer resolver primeiro. Ele diz que quer lutar com todos da sua época nessa categoria. Ele quer sair como o maior de todos os tempos nessa divisão. Há oportunidade de ficar lá e continuar lutando, mas a porta está aberta para os meio pesados, até mesmo para pesos pesados. Ele também teve sucesso como peso pesado no kickbox, afirmou. Nossa, tá pensando alto demais. Israel Adesanya é campeão do peso médio desde 2019 e defendeu o título da categoria 5 vezes. O nigeriano vai voltar ao octógono no dia 12 de novembro, quando reencontra Alex Poatan, seu rival na época de kickbox. O evento vai acontecer em Nova York e este confronto vai encabeçar o UFC 281. Cara, eu acho que o Adesanya ele tá sonhando alto demais, porque ele tá querendo subir para os meio pesados. Os caras dos meio pesados, eles são pesos pesados que cortam peso. No dia da luta eles estão pesadíssimos. O Adesanya não é esse cara. E lá o sarrafo é bem mais alto. Agora ele querendo ir pros pesados, ele vai ser brutalizado. Eu não preciso nem colocar um cara do altíssimo nível, um cara ali no top 5. A gente pode botar aí um cara mais baixo aí, um cara que não é tão dominante. Por exemplo, o Jairzinho Rozenstruik. Acabaria com ele em 2 minutos. Se pegar um botadão bem botado, já era. Se ele pega um top 3, tipo um Taito Iwasa, o Taito Iwasa, ele acabaria com ele em 2 segundos. Taito Iwasa faria uma luta agarrada bem pesada, onde ele não conseguia se movimentar, mexer só os olhos, porque o corpo não se mexe. E fora aquele ground and pound violento, e o cara tem uma mão muito pesada. Então, eu acho que se ele pegar desde do Alexander Romanov, que é o número 13, até o Sergei Pavlovich, que é o número 5, seria uma luta duríssima para o Adesanya. Passar disso, impossível. Impossível. Comenta aqui embaixo o que você acha que daria como o Adesanya fazer frente na categoria dos pesados. E dizendo ele que ele lutou no kickbox contra os pesados, mas acho que no MMA o papo é outro. É outra história. E na última notícia aqui do site Terra diz assim: do Bronx revela principal motivo para topar desafio de encarar Makhachev na casa do rival. Eu vou ler aqui para vocês, diz assim: escalado na luta principal do UFC 280, que acontece no dia 22 de outubro em Abu Dhabi, o lutador explicou por que decidiu lutar pelo título vago da categoria longe de sua torcida. O plano envolve um eventual confronto contra Conor McGregor.
E as aspas do Charles diz assim: eu realmente acredito sobre enfrentar o McGregor na temporada 2023, caso passe por Makhachev. Esse é o motivo pelo qual aceitei essa luta contra o Islam, disse Charles em entrevista à ESPN. De olho no confronto contra o fenômeno da popularidade responsável por render cifras milionárias ao adversário, do Bronx seguiu o raciocínio. De acordo com o paulista, um triunfo sobre a promessa russa pode dar ainda mais visibilidade e instigar o notório, que se recupera de grave lesão, como eu falei na última notícia. Sei que quanto mais vitórias eu somar, mais são as chances. E encerrou o assunto. Número 1 no ranking dos leves, do Bronx busca recuperar o cinturão perdido de forma polêmica em maio de 2022. Na ocasião, o paulista teve seu título retirado após falhar no corte de peso, nas vésperas do seu embate contra Justin Gaethje. Mesmo com abalo psicológico, o brasileiro foi capaz de dar um show e finalizar o norte-americano ainda no primeiro round. Com a vitória sobre o último adversário, Charles então se credenciou a disputar o título vago nos 70 kg e 300 gramas. Na minha opinião, não sei se daria isso, né? Existem muitas coisas por baixo dos panos que não são divulgadas, né, no UFC. Então eu não sei se de fato ele teria a chance dele contra o Conor McGregor. A olho nu, assim, da grande popularidade que assiste MMA, galera, parece ser uma ideia meio sem sentido, mas muitas coisas acontecem debaixo dos panos e a gente não vê. E lembrando que no MMA você come aquilo que você mata. Se ele derruba o Islam e vence, ele pega todo o hype do Islam, todo o hype do Khabib, todo o hype do Abu Dhabi, todo o hype do mundo todo que vai estar olhando pro UFC 280 para ele. Isso se torna uma luta talvez muito vendável para o Conor McGregor. O Conor McGregor, segundo o que foi falado na última notícia dele no site AG Fighting, ele tá treinando igual um louco 2 vezes mais do que antes. Se isso for verdade mesmo, talvez ele já esteja prevendo que lá na frente ele terá essa chance. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa notícia. Meu nome é Davi, esse é o canal Passando na Guarda. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Vou deixar aqui na tela alguns vídeos que eu gostaria que você assistisse, mas antes eu quero pedir para você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e fazer parte da nossa equipe, cada vez mais está crescendo. Muito obrigado por tudo, valeu e ó, eu fui.